Programa Visão Espírita. O Evangelho é um projeto de futuro para a nossa humanidade. Quando Jesus, em pessoa, definiu o roteiro da iluminação espiritual para o nosso mundo, ambientou entre mentes e corações ainda muito embrutecidos as expressões angélicas, que em verdade existem, dormentes por dentro de cada um de nós, mas que necessitam dessa ciranda de possibilidades, de circunstâncias que as reencarnações definem, para se revelarem a contento. Dentro de cada um de nós dorme um anjo, embora as feras se manifestem como que impedindo esse anjo de se manifestar. Mas o instinto que antecede a inteligência, segundo a obra espírita, que clarifica o pensamento do mundo acerca da relação do mundo material com o mundo espiritual, esse instinto, ele pode se transformar através de circunstâncias muito bem definidas que nós tantas vezes conhecemos como destino. Cada vez que nós pensamos, cada vez que nós sentimos, nós causamos. E as causas se projetam nos efeitos, nas consequências que vão nos amarrar ou nos libertar, favorecendo ou acrisolando. De qualquer forma, nós aprendemos e sentimos que há ganho. Se nos prendemos, somos forçados a revisar as nossas escolhas. A dor opera o fenômeno da conscientização. Se andamos dentro das leis, começamos a sentir mais leveza e enxergamos com mais clareza as possibilidades que se desenham no denominado futuro. O Evangelho, por isso mesmo, é a imersão do futuro na nossa retaguarda. Quando lidamos com os textos de Jesus, nós estamos lidando com a exemplificação de um espírito puro, ou seja, daquilo ou daquela condição que nós iremos adquirir através do tempo e das circunstâncias. Jesus tem parte conosco porque a expressão divina que ele representa, ela dorme em nós. Então, querendo ou não, há uma espécie de correlação. Ela pode se manifestar, como nós observamos nos que se declaram inimigos de Jesus, da sua doutrina, ou que negam a divindade. Nós vamos ver essas reações, como existem as reações das crianças, que são impermeáveis aos conselhos, à orientação dos pais, dos tutores. Uma espécie de rebeldia. É uma revolta sem razão, mas que funciona por estimulação. Nós costumamos ter muito pouca paciência e uma visão muito curta acerca da sabedoria da vida. Mas quando nós encontramos as nossas crianças ou as pessoas ainda muito incapazes de lidarem com um material de melhor qualidade, com uma proposta superior ao seu padrão de comportamento, isso, para Deus, é natural. Deus não pune as criaturas. Deus estabeleceu leis que dão a cada um segundo as suas obras. Nós temos dificuldade de perceber e sentir esse amor divino que o Espiritismo tão sabiamente estabeleceu, por exemplo, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, culminando as leis morais, que começa com a lei de adoração e termina numa lei singular. Lei, no singular, de justiça, amor e caridade. São 3 movimentos de uma mesma lei. Ou seja, Deus é uno. Plurais são as experiências a que nos lançamos.
para entender uma unidade, que é o amor, que é Deus, a chamada unigenitura. Jesus é o Filho unigênito, porque só existe uma expressão de verdade, que é o amor de Deus. A unigenitura é a linha única de verdade no universo, que é o amor do Pai. Então Jesus é o Filho unigênito, porque ele comunga o amor do Pai. Ele está na única expressão de verdade que existe no universo, porque o resto é ilusão. Tudo mais é ilusão. O mal não existe. O mal é um movimento contrário de alguém que não está ajustado à lei. E, naturalmente, o desconforto vai ser tanto, o sofrimento vai ser tanto, que ele se convence e se converte. E aí a harmonia volta. Nós nunca destruiremos a obra divina. Nós destruímos a obra do homem. Nós dizimamos a natureza, nós matamos a esperança de alguém, nós desestimulamos a criatura. E isso significa ou expiação ou prova. Expiação porque ela fez isso com alguém, está colhendo. Prova porque, para ela ter a excelência de si mesma, o domínio de si mesma, ela precisa se exercitar na adversidade. Então, muitas vezes a pessoa não está expiando, como ela diz. Eu estou pagando. Expiação é responder por um delito cometido. Eu estou preso, eu estou numa expiação. Às vezes o espírito protetor olha e fala assim, ela não entendeu que ela está em prova de qualificação. Porque muitas vezes a pessoa pode até chutar o balde, como se diz no vulgar, chutar o balde. Mas ela não faz, porque ela já tem um senso relativo de responsabilidade. Então as questões espirituais, elas são muito lúcidas, mas nós raciocinamos pelo avesso da harmonia do universo. E por isso fica tão difícil. Por que eu não entendo isso? Porque suas equações são negadoras do divino. Se você se insere no divino, você começa a ver que tudo é muito claro. E não se torna mais difícil lidar com uma pessoa difícil. Como não se torna difícil para uma mãe lidar com um filho mais rebelde, negador. E até isso tem explicação, porque é um espírito que geralmente tem crédito com ela. Ela é devedora dele, se é a mãe ou o pai. Então o espírito bota o dedo na cara dela e é renitente e faz o contrário do que ela fala, porque é acerto de contas. O espírito não confia nela, não confia no pai, embora os laços miraculosos, né? Entre aspas. Porque existe um segredo aí no processo reencarnatório de imantação de perispírito com perispírito, no caso da mãe, de constituição de um organismo que veio da vibração do pai através do gameta masculino. Então existe uma equação aí que para nós ela ainda é desconhecida, porque a gente não sabe lidar com vibração, com a carga magnética que é comunicada através dos elementos biológicos que constituem o novo corpo, fora a relação interdependente nesse contexto familiar. Então há coisas e coisas que a gente vai aprendendo vagarosamente. Quando nós lançamos mão do Evangelho, nós estamos num curso avançado de vida e vida em abundância. O Evangelho é desafiador porque ele fala de um padrão muito alto, o da pureza, de um espírito que não é mais materialista. E nós somos materialistas. Mesmo nós espíritas adoramos a matéria e cultuamos a matéria. Quando a gente idolatra alguém, é materialismo. Quando a gente se idolatra na vaidade, na presunção, é materialismo. O materialismo não está apenas nas coisas materiais, não é apenas no carro, no dinheiro, no título, ele está também nos sentimentos, nas percepções sensoriais. O materialismo escraviza. Nós vimos aqui um texto do Evangelho que fala de devotamento e abnegação. Eles expressam a caridade. O Chico Xavier chegou a dizer que a abnegação está acima da caridade, porque a caridade pode ser compreendida como beneficência. Beneficência é dar o pão, dar a cesta, dar o leite para a criança, roupinha, um abrigo, pagar uma conta. Isso é beneficência, é ação benemérita, do bem. Mas a caridade é um sentimento divino, na linguagem do Dr. Bezerra, através de Chico Xavier.
A caridade é o sentimento que inspira a beneficência. A beneficência nasce do sentimento da caridade. Mas a beneficência é esmola. É uma esmola, é um beneplácito material. O Evangelho pede paciência e fé. E fé. Porque o Evangelho é uma vida que se entrega a Deus e não duvida de Deus. Porque a gente duvida de Deus o tempo inteiro. A gente duvida de Deus o tempo inteiro. E é preciso que a gente lance os olhos para o infinito das possibilidades e não fique preso às próprias reservas. No Evangelho de Jesus, em João, nós vamos encontrar uma passagem em que Jesus visita a casa de Betânia, casa abençoada, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Era uma família abençoada, de grata memória nas histórias do Evangelho, porque Lázaro ressuscitou. Ele estava no processo cataléptico que o Espiritismo explica. Por isso ele voltou à vida com a injeção magnética de um espírito da potência de Jesus. Ele volta à vida. Mas os ensinos são divinos. E ali um dia, visitando os três, as anotações de João registra que Jesus diz assim a eles: os pobres sempre os tendes convosco. E o que significa isso? Será que são os pobres que passam fome, que não têm o que vestir, que não têm onde morar? Os pobres são os valores ainda exíguos que moram por dentro de nós. O Evangelho é um livro de intimidade, não de exterioridade. O Evangelho nos remete a nós, porque existe um universo por dentro de nós inexplorado. Porque Deus nos criou e nós ainda não nos descobrimos. A gente apela para alguém, a gente apela para a família, a gente apela para o amor, a gente apela para o amigo, a gente apela para o dinheiro, para o título, para a árvore, mas não saca de dentro. Devotamento e abnegação são valores internos de doação, de confiança, de autoconfiança e de confiança em Deus. Quando Jesus conversa com Maria de Magdala, na casa de Pedro, onde ele a recebeu, após ela segui-lo pelas suas prédicas públicas, ela consegue uma audiência e ali naquele ambiente ela ouve de Jesus, coloca a alma nas mãos dele e ele a corrige naquilo que era imprescindível. Tenho sede de amor, Senhor, mas tem buscado o amor em fontes contaminadas, respondeu a ela. Até que ele diz sobre maternidade, porque o que há de mais sublime na terra que não a maternidade? Que amor maior existe entre nós que não aquele de mãe com filho? Definido por Chico assim: a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. Não se sabe de algo mais sublime que isso. E os homens não precisam sentir dor de cotovelo, por quê? De fieiras de reencarnação. O Chico dizia que é de 13 a 14 reencarnações. A gente muda de sexo. Muda. Nesses grandes movimentos, como os que está acontecendo, a transição global, é um momento em que muitos espíritos trocam de sexo. No período greco-romano, de definição da chegada de Jesus, foi um dos períodos que muita migração de sexo para o outro aconteceu. E nós temos hoje um fenômeno acontecendo. Às vezes as pessoas falam assim: o que está acontecendo no mundo? As pessoas estão assim com aptidões sexuais diferenciadas. É uma avalanche de troca de sexo. Isso não significa que todos tenham tendência para o mesmo sexo. Mas existe sim uma propensão, que é natural. Então nós vemos que a devoção à abnegação é uma consciência de que a obra do Criador está sendo processada. E nós somos muito ansiosos, como naquele episódio de Marta e Maria, que é a família de Betânia. Marta, Marta, estás tão afadigada quando só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Porque ela está preocupada em arrumar a casa, deixar tudo arrumadinho.
com uma visita tão ilustre. Que importa a casa? Não é não? Que importa a casa? O importante é o essencial. O importante é aquilo que nutre a alma. O resto passa. E a Marta não faz lembrar aquelas mães, aquelas esposas que botam todo mundo para a rua porque a casa tem que ficar um brinco? E você não me irrita que eu estou arrumando casa e vocês vão para a rua, vocês somem porque eu não quero que suja a minha casa. A casa é mais importante do que as pessoas? Muitas pessoas perderam a convivência harmônica em razão de inversão de valores. Não significa que vai virar uma porcaria só e que se dane, mas tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Nós temos uma passagem no Evangelho, e nós estamos vivendo um período muito turbulento, em que Jesus apazigua a tempestade. Eles estavam em alto mar, e o mar agitado, a tempestade vindo, e Jesus dormia no barco. E quando a gente vai interpretar isso no Evangelho, Jesus não dorme por dentro de nós? Será que na hora do desespero de vocês, da aflição de vocês se lembram que Jesus é o norteador da nossa vida? Ele dorme. Nessa hora, a nossa consciência dorme, a nossa consciência espiritual, o nosso senso moral, ele dorme, porque é a expressão de Jesus em nós. Então, ele dormia no barco. O barco é a nossa posição na vida, definido por Emmanuel, no seu trabalho de exegese, de interpretação do Evangelho. E aí os discípulos ficam assanhados, desesperados, vão morrer. Jesus, você está dormindo, Jesus. Acordam Jesus. É a hora que a gente desesperado, meu Deus, me socorre. Aí vem, né? Aí lembra do divino. Meu Deus, me valha. Ô Jesusinho, pelo amor de Deus. Aí vai buscar, às vezes, uma palavra de alguém espiritual, né? Vai um livro, vou ler um livro, vou abrir o Fonte Viva do Emmanuel, vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, para ver o que me orienta. É a hora que a gente bate na porta. Jesus acorda, porque ele dorme em nós. Ele ainda não é ativo, a gente deixa ele dormindo e fica bem materialista, bem conveniente. Então, nessa hora do barco, ele acorda. Aí ele vai falar sobre a pouca fé. Claro, a gente não vive consciente de Deus. A gente vive negando Deus. A gente vive embotado na matéria, nos interesses escusos, transitórios. Embora sejam úteis. Eles são úteis, mas eles não são senhores. Por isso que Mamon é o símbolo do materialismo. É ele que domina a gente. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Servir, não. Porque Mamon tem que nos servir e não a gente servir a Mamon. Aí está a questão do Evangelho. Nós temos que usar Mamon nos propósitos divinos. O homem no mundo, texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Vivei como vivem os homens de vossa época, mas carregai Deus em vosso coração. Nós fazemos isso? Não. A gente faz o contrário. A gente lembra de Deus quando tudo não deu certo, tudo deu errado. A gente lembra e grita. Então acorda Jesus. O que Jesus faz? Repreende os ventos, acalma as ondas. Ele dá ordem. O que são os ventos e as ondas? Os ventos são sugestões. O Espírito sopra onde quer. A gente não fica atormentado por sugestão espiritual? A cabeça fica assim, ó. Nossa, vai acontecer. Nossa, eu estou perdido. Nossa, síndrome de pânico, né? É porque a pessoa está com um buraco na alma, ela está no escuro. Porque se ela tivesse luz espiritual, não tinha pavor. Isso mostra que ela está com um buraco na alma. Jesus dela está dormindo. Aliás, está em catalepsia. Sacode ele numa corda, acho que morreu. É morte aparente. Está cataléptico, por isso que tem síndrome de pânico. Ah, mas tem um desequilíbrio eletroquímico, está comprovado. Claro, afeta o corpo, mas o corpo é consequência. A causa é a alma. Tem um buraco na alma. A síndrome do pânico, como essas fobias de pavor, de falta de identidade, é porque não construiu espiritualmente. Não construiu espiritualmente. Corre para construir. Porque medicação psicotrópica não cura, tampona. Corre para fazer alguma coisa espiritual. Renove-se por dentro. Muda o padrão mental. Santifica as aspirações do sentimento.
muda o padrão de vida. Evangelho é livro de moral, de conduta, e dele ressuma uma ética. É isso que precisa inspirar a gente. Eu não tenho que copiar o que Jesus fez no barco, eu tenho que entender. Isso é o padrão ético. Se eu consigo entender essa equação, eu tenho um padrão ético que me inspira o comportamento. Então o evangelho não é para decorar, como muitos fazem em religiões presas à letra, não. Evangelho é para sentir, para mudar padrão, para inspirar. Por isso Jesus repreendeu os ventos. Porque essa inspiração é negativa. Ela vem de espírito obsessor. Ela vem das maus obras que nós estabelecemos no tempo. Então ela vem e contamina. Então ele repreende os ventos. Curiosamente, existem terapias na psicanálise, na área da psicologia aí, que a pessoa, por exemplo, nós temos hoje um fenômeno aí que há muito tempo está dominando e agradando muito, que é um instrumento da área psicológica, que é a constelação familiar. O que a constelação faz? Ela é milagrosa? Não, é uma espécie de desobsessão. Nós espíritas podemos entender assim. É uma espécie de desobsessão. Porque você busca as energias, as forças ancestrais que te aprisionam, que te escravizam, que te condicionam, e você vai negociar com elas. Vai reconhecer o papel delas, histórico, no processo evolutivo, e vai dizer assim, obrigado, obrigado minha mãe, obrigado meu pai, obrigado não sei quem, mas olha, aprendi, te reconheço, te respeito, mas agora eu sou livre. É uma terapêutica desobsessiva. Desobsessiva. É o mesmo princípio da desobsessão espírita. Só que vem por outros instrumentos. E aí a gente entende que a pessoa vai dialogar, negociar. Na psicanálise, o inconsciente é o que a gente nega e desconhece. Então eu estou cheio de amarras que eu não reconheço, de problemas que eu não assumo. Quando faz a terapêutica psicanalítica, o inconsciente vem à tona. Aí ele se torna consciente. Tornou-se consciente, curou. Porque o camarada reconheceu, descobriu, assumiu. E aí pronto, ele vai negociar com aquilo. A cura vem pela conscientização. Não é o mesmo processo espírita? Eu vivia na escuridão, agora eu estou na luz. Vocês entenderam que tudo concorre para a promoção do ser? O Evangelho é a expressão máxima do poder divino que nós temos. A par de toda a terapêutica que tem seu papel. E nós precisamos ver o Evangelho não como um livro de adoração externa, porque a gente repete catolicismo, protestantismo, um monte de ismo que existe por aí. O sentido religioso da vida está em reconhecer-se filho de Deus e não adorar eternamente o Criador, negociando. Antigamente a gente dava sangue de criancinha ou de virgem para aplacar a ira dos deuses. Que bobagem! Isso foi primitivo. Isso foi o primeiro degrau de consciência relativa do poder da criação. Não é isso. Então nós, no Evangelho, temos o compromisso de nos encontrar, nos situar. Então quando Jesus repreende os ventos, é quando nós dissemos assim, chega, já atuou, só que agora eu tenho autonomia. A palavra é autonomia. Honório Abreu, grande companheiro que hoje está escrevendo os livros aí da nossa lavra, ele trabalhava isso, ele dava o seguinte nome, evolução consciente. Porque a gente espírita não desconhece as leis, a retaguarda, o futuro. Então a gente sabe de onde veio, o que estamos fazendo, para onde vamos. Isso chama-se autonomia, evolução consciente. Nós temos que dar os passos conscientemente. O Chico Xavier dizia assim para os amigos, já idoso, todo dia eu peço a Deus que eu seja vítima, mas nunca algoz. É um privilégio ser vítima. Privilégio. Você está louco, Wagner? Não. Deixa as mãos de quem quer se sujarem. Não suja as suas. Não suja. Nós temos diversas situações da vida. Eu não preciso ser rigorista na lei. Deixa eu ver aqui o que eu dou conta. Tem hora que as pessoas sentam com a gente no atendimento fraterno e trabalham a dificuldade do relacionamento, por exemplo, em casa, né?
Aí coloca-se em pauta as responsabilidades com filhos, o contexto e tal. Aí quando não tem jeito mais, fala assim, qual que é o tamanho do seu amor? Ai, não existe mais. Aí realmente é difícil. Vai tirar de onde? Mas a gente não pode falar para a pessoa. Mas a pergunta é válida. Qual que é o tamanho do seu amor? Porque se existe uma nesguinha, ele se multiplica. Redescubra o seu amor. Não tenho nada. Estou seco, estou seca, zerou. É um caso sério. Então você tem que pensar. Porque o Espiritismo não é contra o divórcio. Mas você tem que pensar. Não é isso? O Espiritismo não é uma doutrina rigorista. O Espiritismo é uma doutrina do bom senso. E a gente não entendeu o que é bom senso. Bom senso é usar o senso moral para dar aquele tom ético na situação. Porque não tem moral rígida. Não tem moral rígida. Então o Evangelho é a alma do Espiritismo. E por ser a alma do Espiritismo, é a harmonização de todos os processos. Quando ele acalma a tempestade, eles questionam. Que criatura é essa que até os ventos e as ondas ele acalma através de uma ordem? O que tem poder sobre o espírito inferior? A autonomia espiritual, moral. O Chico conviveu com muito espírito trevoso, pressionando e criando dificuldade na vida dele. Ele ficava dando murro no ar, gritando, desesperado. Ele se confiava a Deus e pedia a Deus que pudesse diluir aquilo. Diluía. O Chico procurava o caminho do menor escândalo, porque escândalo ia ter. Ele era boi de piranha, né? Ele estava abrindo uma era nova para nós. Imagina quantos devoradores não tentaram pular no pescoço dele. Um dia ele saía, a gente estava presente nesse dia, ele saindo lá em Uberaba, do grupo espírita, da prece, para ir para a Vila dos Pássaros. Lotado de gente. E o Chico impoluto. Então ele deu o braço para duas senhoras e passou perto daquela multidão que abriu uma fila para ele ir para o carro, para ele ir para a Vila dos Pássaros. Ele pensou alto, ele olhou para um lado, olhou para o outro, estava triste, porque o nome dele estava num jornal de Belo Horizonte. Há mais do que espírito por trás de Chico Xavier. E veio o escândalo todo, o esquema todo de cobrança das pessoas para poder falar com ele. Um escândalo. E ele pensou assim, porque ele pensou, ele não queria afrontar ninguém. Lama para todo lado, mas aqui e tocou na consciência. Ninguém chega. Deu o recado, não deu? Deu o recado. Isso é uma alma impoluta. Isso é uma pessoa que se resguarda, que descobriu onde está o seu tesouro. E nós precisamos compreender isso. Porque Evangelho não é para ilustrar boca nem cabeça, é para iluminar coração. Evangelho é um livro de prática, de vivência. E a gente vai ali colhendo esses valores e conseguindo interpretar com o auxílio desses espíritos abençoados. Porque chegou a hora de beber da essência e deixar a forma. Chega de dogma, chega de sectarismo. Isso é do homem, isso não presta. Sabe qual que é a tendência das religiões dogmáticas? Virarem pó. O Papa não está lutando para desmontar aquilo que existe no catolicismo? E ele não está pagando um preço altíssimo? Tá. Porque ele entendeu que evangelho é simplicidade. Evangelho é libertação. E uma criatura liberta é uma criatura que anda com Deus no seu coração. E é por isso que a gente lembra: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Quem precisa ser glorificado é Deus, não a personalidade humana. Somos irmãos uns dos outros. Pai nosso é o Pai e nós. O Evangelho e nós. Amemo-nos uns aos outros. Que o Senhor nos abençoe.